Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma reflexão aqui. Dessa vez, reflexão sobre educação. Pensando mais com relação à educação do povo da Aliança, da Guerra de Cristo, do povo cristão. Se vocês forem observar a situação, né, que nós vivemos hoje em nosso país, a cultura, a educação tão terrível, né, que nós estamos observando aí, como já falei no vídeo anterior, né, essa promoção da ignorância, esse culto à ignorância, e você der uma olhada, por exemplo, no nível das escolas, no nível das universidades. Eu digo isso pelo contato, né? Tenho duas filhas que estão numa escola pública. Eu também estou em escola pública. Eu tenho irmãos, né, assim, irmãos, membros da igreja que eu pastoreio, que estão fazendo faculdade federal. E o que eu ouço, né, tanto das minhas filhas como também de quem está estudando numa federal, são absurdos, né? Você não tem promoção da educação, do saber, mas o que você tem diretamente é a militância política, né? O que tem sido negado, às vezes pela mídia, e por líderes políticos também progressistas, obviamente, já é o que tem sido denunciado há um tempo, né? Especialmente pelo ressurgimento de uma direita, ainda que meia sem pé sem cabeça, né? Que nós temos, sem pé nem cabeça que nós temos aqui no Brasil, mas pelo menos, né? Que tem tentado fazer frente a essa situação, denunciando. Isso deve chamar a atenção para nós, né? E especialmente para aqueles que ainda os filhos são crianças, vão entrar na adolescência agora. Devemos estar apercebidos disso, tá? Porque muitas vezes, dentro do contexto cristão, muitos pais, não estou falando nem de pastores não, tá? Eu já acho que pastores que não combatem os males presentes do século são omissos, né? Que não fazem a relação das verdades bíblicas, não é, com relação ao contexto atual, mostrando como que a palavra do Senhor Deus é absolutamente contrária, não é contra aquilo que nós vemos hoje em relação à ideologia, etc. Quem pastor que não faz isso, para mim, é omisso. Fica a desculpa de expor. Eu vou expor a palavra de Deus, certo? Mas você explicar um texto para um público, para uma congregação, sem relacionar esse texto com a realidade que elas vivem, que elas veem nos jornais, não é? Em mídias aí, na escola, no contato com as pessoas lá fora, isso para mim é covardia, é omissão. Né? Tem que ser falado, tem que ser combatido mesmo. Mas especialmente, né, eu chamo a atenção dos pais. Os pais precisam realmente aprender a não serem omissos com relação a darem opiniões políticas para os seus filhos e guiá-los. Por que eu estou dizendo isso? Porque não dá para pensar em filhos assim. Você deixa que eles cresçam sem serem tão diretos com relação àquilo que é certo ou errado, apontando para o que está diante deles, não é, nos relacionamentos, na escola, em qualquer coisa, no que assistem, sem deixar claro que aquilo é algo contra a palavra de Deus, que aquilo é pecado, que aquilo é oposto à nossa fé. Tem que ser dito. Né? Se os pais não ensinarem a respeito de política para os seus filhos, para mim é muito claro que eles terão professores de fato, orientadores de fato, que estarão ensinando, e o que eles ensinarão será oposto ao pensamento cristão. Então, apesar de nós sabermos que o sistema de educação brasileiro é um sistema falido e inútil, porque tá? É absolutamente inútil. Infelizmente, aqui no Brasil, você precisa passar por esse sistema para você ter um tipo de aprovação e aí conseguir emprego, conseguir se estabilizar na vida. Infelizmente, não é? Mesmo reconhecendo que é um sistema falido, nós não podemos colocar a culpa no sistema em si. Nós já não podemos esperar nada do sistema, isso é óbvio. Mas a responsabilidade primeiro é nossa, né? E tanto dos pastores com relação à congregação, como dos pais em casa. E tem que haver um alinhamento, né? Um alinhamento de discurso. O que os pastores pregam, não é, deve estar alinhado com aquilo que os pais também ensinam para os filhos na vida comum, no dia a dia. Então tem que dar opinião sim, tem que dizer que isso é pecado, tem que dizer o porquê que é pecado, tem que dizer onde que a Escritura Sagrada, com seus princípios, ou então palavras diretas, condena esse tipo de prática, de ideologia. Isso tem que ficar claro. Para que eles saibam, eles precisam ter um marco, uma referência
Entende por quê? Porque longe da nossa vista, nossos filhos vão se relacionar com pessoas que são totalmente diferentes de nós. Isso é fato, isso é óbvio, não tem nem como evitar isso aí. Né? A única maneira de evitar isso, que não é saudável, né, é pegar a família e se isolar no mato. Né? Mas quem vai fazer isso? Então, não faz nem sentido, nós temos que brilhar neste mundo. Mas para que nós brilhemos neste mundo, é necessário que sejamos ativos nessa guerra espiritual e cultural. Então, não podemos ficar brincando com essa ideia de que, não, dentro de casa vamos ser neutros com relação a algumas coisas. Não, de jeito nenhum. Tem que ensiná-los a lidar, certo? Ter um tipo de tolerância no que diz respeito ao social, porque nós não estamos no reino de Deus, no sentido completo, né? Estamos numa sociedade, num mundo que jaz no maligno, num sistema que serve ao diabo e não a Deus, objetivamente falando, estou dizendo, em termos de intenção mesmo. E, portanto, temos que saber, né, entender que nossos filhos estarão num ambiente hostil, onde todo o público ao redor estará contra eles, estará zombando deles, tirando onda mesmo, tá? Para humilhá-los. Se eles tiverem princípios, porque o discurso dos pais está alinhado com o discurso dos ministros da palavra na igreja, quando estes são fiéis, é claro, então, obviamente, os filhos terão uma base. Tá? Não para que eles fiquem debatendo com todo mundo, porque isso não leva a lugar nenhum, na verdade. Né? Infelizmente, a gente sabe muito bem o que acontece com pessoas que acabam se posicionando contrárias de maneira pública. Não é uma coisa fácil, então não é para todo mundo. Mas pelo menos no coração deles, na mente deles, eles sejam protegidos. Eles saibam se proteger, têm ferramentas para se proteger. Isso só acontece, meus irmãos, se nós, enquanto pais cristãos, formos responsáveis por ensinar, por nos posicionar, por dizer aquilo que o cristão pensa é isso. Porque é isso que a Bíblia ensina, é isso que Deus quer de nós. Tá? Então, por mais que tenhamos algum tipo de coleguismo com pessoas de fora, tem que ficar claro, né, para todos nós, para todos os filhos da aliança, porque senão estaremos entregando nossos filhos de mão beijada para instrutores diabólicos, né, que os querem arrancar do seio de suas famílias. Então, pensemos nisso. Deus abençoe.